Estudo Bíblico Efésios 3. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para esclarecer e explicar pelo menos duas grandes revelações. A primeira delas é o próprio Evangelho, as boas novas da salvação através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda era a verdade da Igreja como corpo de Cristo, o mistério de Cristo, versos 3 a 9, oculto em Deus durante séculos, verso 9, nessa passagem, quer dizer claramente que as demais nações são herdeiras das promessas que Deus fez aos judeus, as promessas que esses judeus até aí pensavam que lhes pertenciam com exclusividade. Essa fase do plano de Deus estivera oculta, se bem que estivesse no seu propósito desde o princípio, capítulo 1, verso 5, até que veio Cristo, mas agora está plenamente revelada, a saber, que o futuro mundo glorioso de Deus será construído, não da nação judaica, mas de todo o gênero humano. Mediante a Igreja, Deus unifica os elementos hostis da raça humana em um corpo e mostra sua sabedoria às ordens supra-humanas de seres celestiais, resumindo de fato todas as coisas em Cristo. Eis a grandeza e a missão da Igreja, versos 8 a 11. Verso 1. Paulo começa esse capítulo remetendo-se às verdades a respeito da unidade dos cristãos que ele havia acabado de discutir e introduzir a razão de sua oração, a qual se inicia no verso 14. Embora Paulo tenha sido prisioneiro por cerca de 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma, ele não considerava a si mesmo como sendo um prisioneiro de qualquer governo ou pessoa. Em vez disso, ele sabia que estava sob o controle de Cristo e que todos os aspectos de sua vida estavam nas mãos do Senhor, 2 Coríntios 4, versos 8 a 15. Ele era um prisioneiro em Roma quando escrevia e foi por amor a Cristo que se tornou prisioneiro. Paulo foi especificamente o apóstolo dos gentios por ordem do Senhor Jesus. Romanos 15, 16. Versos 2 a 13. Essa passagem forma um parêntese sobre a missão de Paulo aos gentios. Paulo interrompeu o pensamento iniciado no verso 1 para salientar novamente e detalhar as verdades que ele havia acabado de escrever. Ele foi constrangido a afirmar a sua autoridade para ensinar a unidade do judeu e do gentio em Cristo, versos 2 a 7. Uma nova e poderosa verdade que a maioria dos efésios, sem dúvida, achava difícil de compreender ou aceitar. Verso 2. Dispensação a mim confiada. Dispensação quer dizer intendência, administração ou gerenciamento. Paulo não havia escolhido a função de gerenciamento do seu apostolado ou ministério. Deus o havia comissionado de modo soberano, com um chamado, com dons espirituais, com oportunidades, com conhecimento e com autoridade para ministrar. A mensagem da graça não foi dada a Paulo para que a guardasse, mas para que a passasse adiante, particularmente aos gentios. Atos 9, versos 1 a 19, 1 Timóteo 1, versos 12 e 13, Romanos 15, versos 15 e 16, 1 Coríntios 4, 1 e 9, versos 16 e 17. Verso 3. O mistério vem descrito e analisado no verso 6. É simplesmente Cristo em vós, gentios, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Versos 4 e 5. Paulo não somente escreveu a respeito do mistério que, em Cristo, judeu e gentio se tornam um na visão de Deus, no seu reino e na sua família, como também explicou e esclareceu essa verdade. Verso 6. Ele percebeu que o conhecimento espiritual deve preceder a aplicação prática. O que não é entendido corretamente não pode ser aplicado corretamente.
em outras gerações não foi dado a conhecer. Embora Deus tenha prometido a bênção universal por intermédio de Abraão, Gênesis 12, verso 3, o pleno significado dessa promessa tornou-se claro quando Paulo escreveu Gálatas 3, 28. A passagem de Isaías 49, 6 previu a salvação para todas as raças, porém foi Paulo quem escreveu a respeito dessa promessa. Atos 13, versos 46 e 47. Paulo revelou a verdade que nem mesmo os maiores profetas compreenderam, que na igreja, composta de todos os salvos desde o Pentecostes em um corpo unido, não haveria distinções raciais, sociais ou espirituais. Verso 6. Os gentios são co-herdeiros. Esse versículo é um resumo do capítulo 2, versos 11 e 12. O mistério não consistia em que os gentios queriam ser salvos. Há muita coisa no Velho Testamento relacionada com a salvação dos gentios, particularmente em Isaías, mas que seriam ligados aos judeus em um só corpo. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, Gálatas 3, 29. Verso 7. Fui constituído ministro. Nenhum homem pode fazer a ele próprio ministro, literalmente servo de Deus, porque o chamado, a mensagem e o poder para o genuíno ministério para Deus e por Deus são privilégios que somente Ele pode conceder. Veja Atos 26, 16, 1 Coríntios 15, 10, Colossenses 1, versos 23, 25 e 29. Verso 8. O menor de todos os santos. À luz da perfeita justiça de Deus, a avaliação de Paulo a respeito dele mesmo não era falsa humildade, mas simplesmente honestidade. Ele conhecia sua indignidade, mas em Deus ele foi santificado e preparado para a obra. 1 Coríntios 15, 9, 1 Timóteo 1, versos 12 e 15, Juízes 6, versos 15 e 16, Isaías 6, versos 1 a 9. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. São todas as verdades de Deus, todas as suas bênçãos, tudo o que Ele é e tem. Capítulo 1, verso 3, Colossenses 2, 3 e 2 Pedro 1, 3. Verso 10. Principados e potestades. Refere-se tanto aos anjos como também às hostes nefandas do diabo ou demônios. Capítulo 1, 21, 6, verso 12. Deus, por meio da igreja, manifesta a sua glória para todos os anjos. Os anjos santos se regozijam. Veja Lucas 15, 10, 1 Pedro 1, 12. Porque estão envolvidos com a igreja. 1 Coríntios 11, 10, Hebreus 1, 14. Apesar de não terem o desejo de louvar a Deus e nem a capacidade para isso, mesmo os anjos caídos veem a glória de Deus na salvação e na preservação da igreja. Lugares celestiais. Como em capítulo 1, verso 3 e 6, 12, diz respeito a toda a esfera dos seres espirituais. Verso 11. Eterno propósito. Todos os desígnios de Deus se centralizam no Filho do seu amor. Mateus 28, 18, Romanos 8. Versos 14 e 15. Pai, família. Deus é o arquétipo de toda a paternidade, a fonte de todo o povo e a divisão familiar na criação. Me ponho de joelhos. Os judeus normalmente colocavam-se em pé para orar. Mateus 6, verso 5, Lucas 18, versos 11 e 13. Ajoelhar-se parece ter sido uma expressão de humildade e urgência. Esdras 9, 5, Lucas 22, 41, Atos 7, versos 59 e 60. O verso 14 retoma a oração que Paulo havia iniciado no verso 1. Verso 16. Fortalecidos. Como o corpo humano tem força pela alimentação física, o homem interior é somente revigorado pelo Espírito de Cristo. Verso 17, que habita nele, João 15, 5. Essa expressão integra o mais elaborado vocabulário de Paulo sobre a obra do Espírito Santo dentro dos indivíduos.
2 Coríntios 5,17. Efésios, em grande parte, trata da identidade corporativa dos cristãos, por exemplo, capítulo 4, versos 3 a 6 e 12 a 16. Mas Cristo habita também nos corações das pessoas. Verso 17. Todo cristão é habitado por Cristo no momento da salvação. Romanos 8, 9 e 1 Coríntios 12, 13. Pela fé. Diz respeito à confiança contínua dos cristãos de que Cristo exercerá o seu senhorio sobre eles. Arraigados e alicerçados em amor, ou seja, estabelecidos sobre um forte fundamento de amor altruísta e de serviço a Deus e ao seu povo. Mateus 22, versos 37 a 39, 1 João 4, versos 9 a 12 e 19 a 21. Verso 18. Poderdes compreender. O cristão não pode compreender a plenitude do amor de Deus à parte do amor genuíno concedido pelo Espírito em sua própria vida. Com todos os santos. O amor é tanto concedido a todos os crentes, Romanos 5:5 e 1 Tessalonicenses 4:9, quanto exigido de todos eles, João 13, versos 34 a 35, e não somente daqueles que têm naturalmente um temperamento amável ou que têm uma grande maturidade espiritual, mas de todos os que creem. Largura, comprimento, altura, profundidade. Essas medidas de espaço lembram a metáfora do templo em 2, verso 21. Não são 4 características diferentes do amor, mas um esforço para sugerir a sua imensidão e perfeição. Verso 19. Conhecer o amor de Cristo. Não o amor que os cristãos têm por Cristo, mas o amor de Cristo que Ele coloca no coração de cada um deles, antes que possam, de modo verdadeiro e pleno, amá-lo ou a qualquer outra pessoa. Romanos 5:5. Que excede todo o entendimento. O conhecimento do amor de Cristo vai muito além da capacidade, da razão e da experiência humana. Ele é amor e nele temos a paz, que somente é percebida por aqueles que são filhos de Deus. Filipenses 4:7. Tomados de toda a plenitude de Deus. A compreensão humana a respeito da plenitude de Deus é impossível, porque nem mesmo o cristão mais espiritual e sábio pode compreender por completo toda a extensão dos atributos e características de Deus. Seu poder, sua majestade, sua sabedoria, seu amor, sua misericórdia, sua paciência, sua bondade e tudo aquilo que Ele é ou faz. Deus é infinito e nós somos finitos. Porém, os cristãos podem experimentar a grandeza de Deus em suas vidas como um resultado de sua total devoção a Ele. Paulo orava para que os cristãos se tornassem o mais semelhante a Cristo que fosse possível. Mateus 5:48 e 1 Pedro 1, versos 15 a 16. Nota: os versos 18 e 19 descrevem as 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, ou as 4 extremidades da cruz. 1. Largura. Abrange a todos indistintamente. Marcos 16:15. 2. Comprimento. Abrange todos os tempos. Capítulo 1, verso 4 e 2 Pedro 3:9. 3. Altura. Estendeu-se até ao céu para trazer o Filho amado esvaziado de sua majestade, Filipenses 2, versos 6 e 8, para onde também nos levará, João 14, versos 1 a 3. 4. Profundidade. Suportou o sofrimento infinito, desceu às regiões inferiores da terra para expiar os nossos pecados. Salmo 18, verso 5, Efésios 4, versos 8 a 10 e 1 Pedro 2, verso 24. Verso 21. A igreja
na sua perfeita união com Cristo, seu cabeça, capítulo 1, versos 22 e 23, é o local da manifestação da glória que elevamos a Deus. João 17, versos 4 e 22.